Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, no estudo do livro Escalada de Luz, de autoria de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Vamos entrar aqui pelo nosso perfil particular também. Neto Zé, boa noite, gratidão pela presença, seja bem-vindo. Jorge Miyashiro, boa noite, amigo. Silvia chegou também, Avelino. Boa noite a todos vocês, todos que estiveram também conosco na live de ontem, que assistiram depois também. Ontem foi uma live maravilhosa, especial. Aliás, essa semana, Gleides, boa noite, seja bem-vinda. Na segunda-feira tivemos as palestras de Jerônimo Mendonça com o nosso querido Dinei, Baiano Espírita. Jorge, recomendo o Dinei também para suas palestras lá no Lar de Maria, viu? Se você precisar do contato dele, é só me avisar que eu te passo. E agora há pouco terminamos uma palestra virtual pelo Facebook do Centro Espírita de Jesus para as Crianças da cidade de Gavião Peixoto, próximo aqui, uma palestra virtual. E os nossos irmãos estavam lá também assistindo presencialmente. Eu estava aqui na minha casa, né, porque nós temos as lives, então fica difícil para a gente estar fazendo palestra que é um pouco distante, vai pelo menos meia hora de viagem daqui lá, né? E aí acabamos fazendo virtualmente. Dani chegou conosco, boa noite, Dani, seja bem-vinda. Então nós estamos na live 333 do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Então, aqueles que não assistiram à live de ontem, eu recomendo muito que a Márcia França, ela tem um conhecimento excepcional. Ari chegou conosco, boa noite, Ari, seja bem-vindo. Márcia França, presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, conviveu muito tempo com Jerônimo e tivemos a oportunidade agora, terminando a nossa palestra, de conversar com o filho de Márcia França, Júlio César França, que, por sinal, vai estar conosco qualquer de uma das segundas-feiras, não para as palestras, mas para conversarmos um pouco sobre a experiência e a vivência dele com Jerônimo Mendonça, porque o Júlio conheceu o Jerônimo desde os 5 anos de idade e ele tem assim uma memória muito boa que auxiliou profundamente na compilação de palavras que o Jerônimo dizia, mensagens, frases. Estava conversando com ele, disse que tem uma agenda repleta de material, de falas de Jerônimo, de situações vivenciadas do Jerônimo com Chico. Olha, disse que foi um papo muito agradável. Conversávamos praticamente meia hora, eu e o Júlio César. Então já convidei, vamos acertar uma segunda-feira, vai ser uma live especial. Ágata, boa noite. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Então vai ser uma live especial, nós vamos fazer fora do projeto Escalada de Luz, que é o Momentos com Jerônimo Mendonça, e também fora do projeto como eu diria a vocês, nos Albores da Imortalidade. Tá? Então, aguardem aí, vai ser numa segunda-feira, não também nas palestras, tá? Mas vai ser numa segunda-feira que a gente vai estar trazendo o Júlio aí, quando der, para a gente acertar os ponteiros. Rufino, boa noite, seja bem-vindo. Então, assim que der, a gente vai trazer o Júlio aí. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Se eu falo bastante, eu não vou conseguir falar nada. O jeito que o Júlio fala, vocês vão ver que impressionante. Bom, deixa eu tirar o som aqui um pouco agora, para que a gente possa conversar melhor, para que a gente possa não gastar tanto a voz, né? Fixar o comentário. Hoje uma lição... Valdelena, boa noite, seja bem-vinda. A Valdelena é de Ituiutaba, salvo engano, né, Valda? A Marica também, se não me engano, também é de Ituiutaba, seja bem-vinda. E a gente fica muito feliz por vocês estarem conosco ontem na live. Realmente a Márcia é uma história viva de Jerônimo Mendonça. A Márcia França foi fantástica nas colocações
Eu estou para fazer a postagem, a publicação daquele quadro que a Kátia me mandou e eu esqueci. Não é que eu esqueci, foi muito corrido. Ah, você gostou? A Betânia é a filha da Márcia França também. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Betânia canta, Betânia maravilhosa também. Então, fica aí o convite para vocês. Aí não sabemos exatamente quando. Então, o assunto já não é surpresa, agora a gente não sabe a data. Eu estava conversando com o Júlio César, porque a nossa ideia é o seguinte, dentro desse projeto Nos Albores da Imortalidade, fique tranquilo, aqui nós somos todos, é uma família de amigos aqui, viu? Rufino, aqui nós somos amigos, a gente aqui se reúne virtualmente, mas como se a gente estivesse numa reunião numa casa espírita, num círculo de amigos conversando. Ah, do aprendiz espiritista. Ah, entendi. Porque eu pensei que fosse a Betânia, filha da Márcia França. Sim, eu fiz uma palestra, uma live com a Betânia e falávamos na época sobre Jerônimo Mendonça também. E então é isso, aí eu já dei o recado que o Júlio vai estar conosco, não sei se em julho ou agosto, vai ser numa das segundas-feiras, não necessariamente na última do mês, porque na última do mês nós fazemos as palestras de Jerônimo Mendonça. E eu achei assim também que seria um desnecessário trazer o Júlio para falar de um capítulo apenas do livro Nos Albores da Imortalidade, posto que ele tem, eu sei a Betana Paiva, posto que o Júlio tem bastante contato, né? O Neto Zé também de Ituiutaba. Que legal, olha, esteja sempre conosco. Nós fazemos lives, viu, o pessoal de Ituiutaba, Neto Zé, esqueci o nome, perdão, deixa eu achar o nome dela aqui. Helena, isso. Nós fazemos lives já há mais de 2 anos sobre Jerônimo Mendonça e nós temos um trabalho que fazemos às segundas e terças-feiras sobre este livro aqui, que é o Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. A partir da semana que vem, as quartas-feiras vão ser sobre o livro Nos Albores da Imortalidade. Nós vamos fazer um comentário de capítulo a capítulo, cada semana um capítulo desse livro. Se o capítulo for curto, a gente até lê o capítulo inteiro, senão a gente faz uma síntese dele. E eu vou contar com a gentileza da Márcia, que vai nos mandar a cola fantástica para que a gente possa trabalhar capítulo a capítulo. Boa noite, Vanessa, seja bem-vindo. Uma outra dica que eu vou falar para vocês também, né? Dani chegou, boa noite. O pessoal que nos acompanha nas nossas lives costumeiramente, na primeira semana de agosto nós vamos fazer o sorteio do livro O Gigante Deitado, Vide a Obra de Jerônimo Mendonça. Né? Vide a obra de Jerônimo Mendonça, que vai ser sorteado pelo pessoal que está sempre conosco nas nossas lives. Então vocês aí de Ituiutaba que já estão chegando aqui conosco, continuem participando que o nome de vocês vai para a lista. Nós já temos uma lista com 24 pessoas, são as pessoas que costumeiramente estão já na nossa live e aí a gente vai fazer o sorteio não sei se no dia 1º ou dia 2 de agosto, com a nossa amiga Patrícia aqui de Araraquara, que vai fazer o sorteio do livro que eu presenteei a ela, ela vai passar para os nossos amigos. E então nós fazemos lives segundas e terças-feiras sobre o livro Escalada de Luz. A quarta-feira nós vamos começar Nos Albores da Imortalidade e uma vez por mês nós fazemos live, sempre na última segunda-feira, sobre uma das palestras de Jerônimo Mendonça que está no nosso canal do YouTube. Quem não segue o nosso canal do YouTube pode seguir lá, é o canal chamado Reflexões Aloísio. Tem uma playlist com mais de 20 palestras gravadas em fita cassete e transformadas em MP3, depois MP4, está disponível no nosso canal para quem quiser ouvir Jerônimo falando ao vivo, né? Natália e Carlos, boa noite, sejam bem-vindos. Eli, boa noite. Natália, parabéns pela sua palestra de ontem. O mérito é todo seu, eu só indiquei, tá? E foi muito bom, foi muito gratificante. Você me chamou a atenção novamente por aqueles conselhos que a gente passa
e retoma novamente. Hoje eu usei inclusive na nossa palestra de hoje que fizemos, quando você vai fazer alguma coisa, leve Jesus junto com você. Aí nós vamos ver o que você vai fazer com Jesus ao seu lado. Certo? Vamos falar sobre a humildade. A humildade que está no capítulo, não tem capítulo, desculpa, página 68 do livro Escalada de Luz. Ah, que isso, a gente estava lá só. E realmente, né, Natália? Aquilo que você falou, eu gostaria de ser às 24 horas do meu dia o cara das 10, o cara que faz a live aqui. Pois o que a gente fala aqui é muito difícil, infelizmente, a gente conseguir colocar em prática. Mas de tanto a gente falar, a gente vai aprendendo por osmose. E quem sabe, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fure e a gente consiga realmente furar a casca grossa das nossas diferenças, das nossas mazelas, das nossas vícios e imperfeições. Bom, então hoje eu estou com um pouco sem voz, que eu falei bastante já. Fiz uma palestra que está lá no Facebook. Mais para frente eu vou postar no nosso canal do YouTube. Subo depois, tá? Palestra que nós fizemos hoje é Em Tudo Dai Graças. Bom, pausa agora, vamos começar o nosso texto. Gratidão a todos que estão aí conosco, nos acompanhando nas nossas lives. Vamos ver que Jerônimo vai falar sobre a humildade. Nada tenho a lhe perdoar, porque você jamais me ofendeu em coisa alguma. Por minha vez, rogo-lhe a indulgência pelos erros que cometi contra você, em momentos de invigilância infeliz. Imploro compreensão para o espinho da amargura que cravei na epiderme sensível de sua alma, naquele momento de reflexão e descontrole íntimo. De minha parte, nada tenho contra você, porque jamais me senti alvo de um ato insensato partido do seu coração. Peço-lhe piedade pelas palavras de agressão que arremeti contra a sua sensibilidade, naquela tarde sinistra de angústia e de dor. Porque, por mais que eu vasculhe a memória, nela nada encontro de negativo partindo de você contra mim. Sim, irmão querido, pela lágrima que deixei pairando em seus olhos, pela cicatriz de dor que lhe impus no coração magnânimo, pelo desencanto que fiz vibrar em sua alma generosa, pelo lance de angústia que causei, fazendo sofrer ao longo do caminho, suplico-lhe, pelo amor que você e eu têm ao Cristo de Deus, que me perdoe sinceramente. Esteja em plena paz de consciência, porque jamais me feriu em coisa alguma que merecesse de minha parte qualquer atitude de repreensão. Se alguma coisa posso ainda lhe pedir, exoro suas preces em meu favor, para que um dia eu seja tão bom quanto você. Paulo Winter, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Uriel, boa noite a você também, gratidão pela presença. Deixa eu ver o que a Leninha escreveu aqui. Ontem não assisti, esta é a primeira... desidratada, tomando soro. Nossa, Leninha, fique tranquila, a gente vai vibrar por você também. Leninha, às vezes a gente passa por umas provas difíceis na vida. E como eu comentei na palestra de hoje, em tudo dai graças, né? Porque apesar das dores, das dificuldades, a gente tem que agradecer a Deus por tantas bênçãos que nós recebemos. Apesar dessas dores, apesar desses sofrimentos, né? Mas vamos orar por você, sim, Leninha. Você está sempre em nossas preces, em nossos corações. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Falar da humildade. Aqui o Jerônimo traz para nós uma reflexão muito oportuna. Cometeu erros atrozes em existências anteriores. E aqui a gente pode dizer que, sem sombra de dúvida, esta mensagem tem muito a ver com toda a experiência que ele já teve em existências anteriores. Que Jerônimo passou por esta prova difícil nesta atual existência,
por uma questão muito particular de erros cometidos em existências anteriores e erros trágicos, como a própria Márcia comentou ontem, de contato com Antusa, que o Jerônimo foi muito ruim, abusou demais das existências dele. E tanto ela como o Chico foram resgatá-lo numa zona terrível, para trazê-lo de volta à luz. E essa encarnação do Jerônimo foi uma encarnação de resgate. E vocês vão ver no decorrer do novo livro, que a gente vai falar da vida do Jerônimo no plano espiritual, que não foi tão fácil assim. Não é porque ele passou 30 anos numa cama ortopédica que ele conseguiu se libertar plenamente. Passou por uma série de processos, reequilíbrio, fisioterapias, tratamentos fluidoterápicos, passes, cromoterapia, luz agrofluidificada, para que ele conseguisse se reequilibrar, voltar a ser ele na essência. E aqui ele coloca situações onde ele vai pedir perdão para alguém. E muitas vezes eu queria falar para vocês o seguinte, essa mensagem aqui, que ele ditou, né, porque ele não escrevia nessa época aqui, já estava tetraplégico, paralisado, ele ditou. Esse livro foi um livro ditado. E nessa opção aqui, eu vou trazer algumas colocações que aí a gente vai fazer uma reflexão até que ponto nós não nos enquadramos numa dessas hipóteses em que a humildade se faz presente em nossa vida, para que você peça perdão de coração por algo que você cometeu. Talvez você cometeu algo em pensamento, talvez você cometeu algo em relação... Exatamente, Paulo, exatamente. A frase que o Jerônimo ouviu, né? Tarzan segura o cipó da fé que a selva vai começar. Foi quando ele recebeu a mensagem que os sofrimentos começariam. E ele já sabia que essa mensagem do Tarzan era para ele. Então, olha só, aqui é uma situação bem inversa. Ele ofendeu, magoou ou uma pessoa, ou várias pessoas, não especifica aqui, mas ele vai trazer colocações que se enquadram perfeitamente, em alguma situação nossa. Ah, mas eu cometi um erro contra tal pessoa, a pessoa está no plano espiritual. Não é porque a pessoa está no plano espiritual que você não possa desenvolver o seu pedido de perdão para essa pessoa. Converse em pensamento, ore por essa pessoa, peça que ela te perdoe daquelas faltas cometidas. Cornélia, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos pensar nessa daqui. Nada tenho a lhe perdoar, porque jamais você me ofendeu em coisa alguma. Eu lembrei até daquela frase, daquela história do Jerônimo, quando ele dormia ainda encarnado, ainda andando, trabalhando, tudo mais. Ele dormia num colchão de palha e acordou, não conseguiu dormir a noite inteira porque tinha dois sabugos de milho no colchão que a mãe não tirou. Ele passou por uma situação, aquele dia ficou péssimo, que ele brigou com a mãe, falou horrores, onde já se viu, né? A mãe pediu desculpas para ele por conta, né, que não tinha visto realmente, e aí ele passou um dia péssimo. Quando ele volta, ele chega para a mãe, né, o chefe dispensa ele para ele conversar com a mãe dele, se acertar, ele volta e fala o seguinte, Jaque, boa noite, seja bem-vinda. Ele volta e fala o seguinte, mãe, me perdão, não sei o que, tal. Ah, meu filho, o que é isso? Não tem que te perdoar de nada, não me senti ofendida. Então, às vezes, por mais que a gente faça para uma pessoa, a pessoa já está num estágio evolutivo tão maior que o nosso, que aquilo que a gente faz é como se fosse criança fazendo arte perto da gente. Então ele coloca assim, quando alguém falando assim, né? Nada tenho lhe perdoar, porque jamais você me ofendeu em coisa alguma. Uma discussão que você tem, né? Agora, por sua vez, o que ele está pedindo? A indulgência. Indulgência está lá dentro do BIP, do Evangelho. Beneficência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, pedir a indulgência é compreender que nós todos estamos sujeitos a erros. Como poderemos errar não só hoje, como amanhã. E o conhecimento pode, de certa forma, nos auxiliar a superar as dificuldades.
mas não nos transforma, porque a transformação ela vem da essência nossa, né? A transformação se faz a meio das pauladas desbordoadas que a gente vai levando pela vida, né? Então ele está pedindo aqui indulgência pelos erros que cometi contra você em momentos de invigilância infeliz. Invigilância infeliz, por quê? Porque muitas vezes, o que acontece? Nós deixamos nos envolver por excessos, por pensamentos, por invigilância, deixando que pensamentos exteriores venham fazer morada em nosso coração. E aí você vai deixar barato isso? Não leva desaforo para casa, retruca na hora. E aí acontece aquelas coisas, depois a gente se arrepende. A invigilância gera o arrependimento depois. A Dani dizendo, isso é um posicionamento de um espírito que reconhece as suas imperfeições, tem humildade e amorosidade para com o próximo. Perfeitamente, Dani, perfeitamente. Aí numa outra parte, né? Imploro-lhe compreensão para o espinho da amargura que cravei na epiderme sensível de sua alma, naquele momento de irreflexão e descontrole íntimo. Gente, quando a gente perde as estribeiras, né, que a gente fala assim, que a gente solta tudo que tem dentro da gente. Ai, pronto, eu não levo desaforo para casa, falei mesmo, só que posicionamento que você teve. Você criou um problema gravíssimo para a pessoa. Ele falou assim, cravei um espinho na epiderme sensível da alma. Então, às vezes, que a gente fala assim, mas eu sou sincero. Costumamos dizer que excesso de sinceridade é falta de educação. É o chamado sincericídio. De forma que a gente, por exemplo, por excesso de sinceridade, você acaba ferindo o outro. Você tem que falar com discernimento, com calma. Se aquilo te irritou naquele determinado momento, deixa a poeira baixar. Converse no dia seguinte. Escreva um texto e depois no dia seguinte. É roda baiana, Paulo, exatamente. Escreva um texto à mão, viu, gente? Nada de ficar digitando, não. Escreve à mão porque o movimento de escrever também ajuda a liberar um pouco das energias. Escreve e deixa a carta guardada ali. E amanhã você lê. Se ainda estiver de acordo com aquilo, né? A Dani falando, eu dou um boi para não entrar na briga e dou uma boiada para sair dela. Eu já ouvi isso, né, Luiz? Exatamente. E tem um outro ditado que diz, né, Dani? Na guerra, ou mato ou morro. Se o inimigo está no mato, eu vou para o morro. Se ele está no morro, eu vou para o mato. São frases de efeito, mas que a gente precisa usar com frequência. A outra frase de efeito que nem sempre a gente usa. Você quer ser feliz ou ter razão? Tem gente que quer ser feliz e ter razão ao mesmo tempo. Difícil. Aí vai para uma discussão. E a gente costuma dizer que numa briga, numa discussão, ninguém sai vencedor. Por mais que o outro ganhou a discussão sobre o assunto com você, ele vai sentir bem, mas saiu faísca para todo lado, né? E chamusca, não dá como não chamuscar. Levamos, né? É como não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Vai acontecer, né? Vai sujar, vai magoar, vai ferir. Então reflita. Antes, que nem eu falo para vocês, naquela frase que eu li numa delegacia de polícia que eu costumo trazer sempre para vocês, que falava assim, antes de abrir a boca, ligue o cérebro. Humildade é coisa de gente rica de espírito. Olha, tem um ditado também que fala assim, né? Avelino, que fala assim, meu maior defeito é a humildade. Beleza, né? Meu melhor defeito é a humildade, até parece. Então, aquela questão, né? Que nem a pessoa que vai fazer entrevista de emprego, então ela utiliza, qual é o seu maior defeito? O meu maior defeito é a pontualidade, eu sou extremamente competitivo. Então, ele vai colocando defeitos que, na verdade, são qualidades que estão se enaltecendo, né? Então, precisamos pensar nisso também. Olha só, nesse jogo de palavras ele coloca assim, né? De minha parte, nada tenho contra você, porque jamais me senti alvo de um ato insensato partido de seu coração. Tenho tanto orgulho de ser humilde. Então, olha, quando você vai dormir e põe a cabeça no travesseiro e aquele negócio está te pesando, não foi legal. Por isso a questão 919 do Livro dos Espíritos é muito clara.
para a gente fazer o nosso exame de consciência. O que aconteceu? Como é que foi o meu dia? Onde eu errei que eu poderia ter melhorado? Onde eu melhorei do dia anterior que eu posso estar melhor ainda? E na palestra da noite de hoje que nós fizemos, eu coloquei para o pessoal que estava nos assistindo 3 desafios. E aí, claro, para mim também. Estabelecer 3 momentos de gratidão ao longo do dia e 3 momentos de gentileza ao longo do dia. Gratidão logo pela manhã pelo dom da vida, por acordar, né? E também gratidão pelas pessoas com quem nos convivemos, tudo mais. E também a gentileza, ser gentil dentro de casa, no trabalho, na rua. Aí que é o diferencial. Porque ser bonzinho na casa espírita é fácil. Ser bonzinho aqui, fazer live é a coisa mais linda do mundo. Todo mundo acha que o Aloysio é a calma, a tranquilidade em pessoa. Não é nem assim. Nós temos as nossas dificuldades. E no dia a dia que elas aparecem. Então a vigilância tem que fazer lá. Não só na hora da live, mas também no dia a dia. Nos nossos trabalhos, na nossa casa, no trânsito, no supermercado, qualquer lugar. Olha só, peço-lhe piedade pelas palavras de agressão que arremeti contra a sua sensibilidade naquela tarde sinistra de angústia e dor. Porque, por mais que eu vasculhe a memória, nela nada encontro de negativo partindo de você contra mim. A pessoa estourou e pegou o primeiro, sou rei da paciência, assim. O primeiro que chegou ali vai tendo uma série de contratempos ao longo do dia, porque não faz a vigilância, a oração constante. Você acorda, então pela manhã, faz a tua prece, agradece a Deus, tudo lindo, maravilhoso. Toma o teu café, não sei o quê, pede proteção. Só que chega ali no primeiro momento, primeiro embate, pum. Eu lembro quando eu trabalhava em São Carlos, que eu fazia toda uma preparação. E aí daqui para lá, 20, 30 minutos, 40 minutos mais ou menos, aí colocava uma música, ia, né, fazendo a viagem em paz, chegava lá no ambiente de trabalho, lá no café, tomava um café, conversava com o outro, tal. Aí pegava o elevador, chegava no andar, parecia que fazia assim, ó, fum! Aí se não tivesse vigilância, a coisa pegava. E a gente é um alvo fácil. Quando a gente tem a sensibilidade um pouco mais aguçada, nós estamos muito suscetíveis à interferência. Por isso que a questão 459 do Livro dos Espíritos é muito clara. Interfere os espíritos em nossas vidas muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Então vejam, nós podemos analisar essa passagem do Livro dos Espíritos, essa pergunta, de 2 vertentes. Quando a gente ouve assim em primeira mão, parece que é só o espírito mau que está te influenciando. Mas também existem os bons espíritos. Teu anjo de guarda, teu guia protetor. Então, em que sintonia nós vamos estar? Qual o lobo, né? Aquela história, qual o lobo que eu vou alimentar? Eu tenho nas minhas mãos qual o alimento. Eu posso dar tanto para o lobo do bem como para o lobo do mal. E aí, qual que eu vou alimentar? Qual que vai fazer companhia para mim durante o meu dia? Então, não precisamos estar orando o Pai Nosso 24 horas por dia, mas precisamos estar atentos, vigilantes na nossa oração, na nossa fala, nas nossas ações, porque começa tudo ali, começa no pensamento. Do pensamento vem para a fala e da fala para a ação. Então, o primeiro freio que nós temos que puxar é no pensamento. Se a pessoa te magoou, te ofendeu, conta até 10, respira fundo, segura a onda um pouco. Dani, a sintonia que define tudo. De acordo com o que a gente estiver sintonizado. E não adianta querer fazer diferente, não. É lei de atração. A oração é o remédio da alma. E exatamente, às vezes quando você está passando por uma situação difícil, cala, põe a água da paciência, né? Põe a água da paciência aqui. Segura na boca. Tá nervoso ainda? Segura a água, não engole ainda não, vai segurando. Né? Não, você fala que você vai estar tomando uma água, que é um tratamento dentário que você está fazendo, e você está colocando medicamento. Ali você tem que ficar 15 minutos com a água na boca lá por causa do tratamento dentário. Inventa. Aí você fica de boca fechada. Como é o ditado popular de novo, né? Boca fechada não entra mosca. Olha só.
aqui também situações que às vezes a gente não presta atenção, mas o olhar fala muito mais. Peço-lhe piedade pelas palavras... Sim, irmão querido, pela lágrima que deixei pairando nos seus olhos, pela cicatriz de dor que lhe impus no coração magnânimo, pelo desencanto que fiz vibrar em sua alma generosa, pelo lance de angústia que causei, fazendo sofrer ao longo do caminho, suplico, pelo amor que você tem ao Cristo de Deus, que você me perdoe sinceramente. Só que não pode cuspir no coleguinha. Deus do céu, quem que fala um negócio desse? Meu Deus do céu. Põe água da pastilha na boca e não vai cuspir água no coleguinha, não. Também não pode, não. Tem que pensar que aquela água é um tratamento. Tá? Então você vai falar assim, gente, olha, desculpa, eu vou ter que tomar a minha água agora aqui, mas é um tratamento dentário que estou fazendo. Tem que colocar o medicamento aqui, tem que ficar 15 minutos com a água na boca para resolver o problema aí. Mentira! Você se safa de uma complicação legal, né? Porque depois que a gente falou, né? São 4 coisas, depois que eu aprendi com o Ari, são 4 coisas que depois que acontece não tem volta. É a flecha lançada, a oportunidade perdida, a palavra proferida. O que eu aprendi com o Ari é a pasta do tubo de dente, do tubo da pasta de dente. Depois que você aperta, não tem como voltar. A Clara vai ficar todo mundo molhado. Então a gente tem que pensar no seguinte, depois que você falou, enquanto está no teu pensamento, você ainda é dono dele. Você consegue controlar a situação. Mas depois que nós falamos, aí não tem volta. Boa noite, Karina, seja bem-vinda. Depois que você falou, não tem volta. Boa noite, Cleide, seja bem-vinda. Porque é como se a gente subisse no alto de um morro com um travesseiro de penas, no alto de um morro ventando bastante. Aí você abrisse todo aquele travesseiro, soltasse todas as penas ao ar. A palavra é mais ou menos assim, depois que nós falamos, não tem mais como voltar. Você não vai conseguir catar todas as penas do travesseiro que sobrou, que se abriu. Então tem como pensar sim, refletir. E a gente não está fazendo esse treinamento intensivo de espiritualidade à toa. Ninguém está aqui nessa live à toa. Ninguém que está ouvindo isso que eu estou falando está ouvindo de alegre. Não. Estamos aqui para a gente tentar modificar. E ser humilde é reconhecer a sua pequenez. E perceber que nós somos falíveis, que os outros erram contra nós e nós erramos constantemente contra os outros. Então, perdoar as ofensas é reconhecer-se que o outro é tão falível contra você, como você. Ninguém erra deliberadamente, salvo espíritos ainda muito enraizados ao mal. No fundo, todos nós queremos melhorar e progredir. E erros e acertos a gente vai caminhando. Isso é importante. Então, reconhecer a humildade não é questão de aparecer. Humildade não é para aparecer, a humildade é de coração, é de peito aberto, é de sinceridade. É falar de coração para coração. É utilizar a fé e a razão a serviço do coração, para que você consiga realmente compreender aquele irmão na condição de alguém nas mesmas condições que você. O Rufino falou, ser humilde é saber que ninguém é melhor que ninguém, que todos temos imperfeições. Exatamente. E nós somos muito rápidos nos julgamentos, nós somos muito críticos, muito incisivos. Você vê alguém fazendo alguma coisa, eu jamais faria isso. De forma alguma, jamais. Já falei várias vezes aqui com essas lives que a gente faz. Você não faria aquilo, você faria pior. Então, para você poder julgar alguém, você teria que estar vivendo a vida daquela pessoa naquela encarnação, naquele corpo, trilhando o mesmo caminho dela, com os mesmos sapatos. E olhe lá ainda. Por isso você fala assim, eu sei como você se sente. Não, a gente imagina como o outro sente. Nós podemos ter uma leve noção, porque, como a gente sempre coloca, não se mede a dor do próximo pela nossa régua. Não se mede campo visual do outro pela nossa visão. Mesmo porque
aquele ditado muito particular, né, daquele exercício lá que quando duas pessoas estão olhando um número, o 6 ou o 9, um gira e fala é 6, o outro fala é 9. Quem está certo, quem está errado? Ambos. É uma questão do ponto de vista. Para aquele que está vendo, falando que é o 6, ele está olhando de um lado, e o que está vendo o 9 está vendo do outro. É tudo uma questão de ponto de vista, uma questão de vivência espiritual também. O que Jesus falou para o caso da mulher adúltera? Nem eu te condeno, porém que ele complementou, vá e não peques mais. Ou seja, errar, todos estamos sujeitos ao erro. Agora, reconhecer o erro e não persistir no erro é um grande conhecimento de aprendizagem. E quando você errou, se desculpe. Ah, mas se a pessoa não quiser perdoar, bom, já é problema dela. Mas tenha a humildade no coração, fala, me perdoe, eu errei. Eu estava num momento infeliz. Tudo bem, você foi invigilante, você deixou as más paixões tomarem conta do seu ser, mas e daí? É humilde. Seja humilde de coração para pedir desculpa. Na hora de falar, você não falou? Na hora de soltar os cachorros, foi você que soltou? Aí você machucou o outro, né, jogou abaixo do tapete. E aí? Como é que fica? Então é chegada a hora da gente começar a acordar para as verdades espirituais. Porque não são as verdades materiais do mundo material que vai nos redimir os nossos erros do passado. E essas reflexões que a gente traz aqui, utilizando como base o livro do Jerônimo, é reflexão para o nosso dia a dia. Reflexão para o nosso dia a dia. E aí no final ele vai dizer assim, né? Esteja em plena paz de consciência, porque jamais me feriu em coisa alguma que merecesse de minha parte qualquer atitude de repreensão. Quando você, né, reconhece que você errou, você consegue abrir o teu coração e pedir desculpas. E aliás tem um ditado que, se não me engano, está na Bíblia, não lembro muito bem sobre isso ou não, mas que diz mais ou menos assim. Se meu filho tivesse aqui, ele falaria até o versículo da Bíblia. Que jamais o sol se ponha sobre sua ira. Significa que nós não devemos de forma alguma deixar para amanhã uma oportunidade de nos desculparmos com alguém que nós ferimos. Pois não sabemos o dia de amanhã. Pois não sabemos o dia de amanhã. Você magoou uma pessoa, vai que a pessoa desencarna essa noite. E aí o remorso? O Avelino dizendo que humildade requer disciplina de língua. Da língua, exatamente. Então não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Resolva as tuas dificuldades, né? Eu evito errar aprendendo com o erro do outro. Isso é uma grande lição, né, Ari? É uma grande lição. Por quê? Tem três questões do homem, né? O homem no sentido humano geral. Tem o homem, o homem comum, que aprende com os próprios erros. O homem sábio, que aprende com os erros do próximo. E o homem inteligente, que ele já atingiu o homem comum aprende com os próprios erros. O homem inteligente aprende com o erro do próximo. E o homem sábio já não erra mais, porque ele já aprendeu quanto errado já foi as experiências vividas dos outros. Então é bem legal essa definição. E a gente não precisa bater a cabeça. A Dani chegou, Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, para que não se ponha o sol sobre vossa ira. Ê, Dani, hein? Me lembrei de João Carlos que vinha com essas tiradas aí. João Carlos trazia o bolo e o café da manhã. O bolo, o café e o pão de queijo, né? Ah, tá vendo? Sintonia, Dani, sintonia. Então, olha lá, Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, que não se ponha o sol sobre vossa ira. O sol sobre vossa ira. Então é importante isso, né? Alessandra, boa noite, seja bem-vinda.
Então é muito importante a gente pensar nessa questão. Ter humildade no nosso coração, reconhecer os nossos erros, reconhecer que nós somos falíveis. E quando você errou, pede desculpa. Ué, é o mínimo. Na hora de falar, você falou. Agora então, tá equilibrada na coisa, né? Arrume a coisa. E no final ele vai dizer, se alguma coisa posso ainda lhe pedir, exoro suas preces em meu favor, para que um dia eu seja tão bom quanto a você. Então imagina, né? Deve ter aprontado e tantas, né? Deve ter aprontado e tantos para pedir tantas desculpas por tantas situações. E tem pessoas que estão tão embrutecidas, trazem um coração tão amargurado, que fere sem perceber que está ferindo. Fere, sim. Ele é uma metralhadora ambulante, mas lei de ação e reação. Amanhã depois vai receber de volta tudo aquilo que fez. Mesmo que o outro não se sentiu ofendido, mas ele teve a ação dele. Então, tentar recuperar o tempo perdido é a grande lição da nossa jornada evolutiva. E assim nós finalizamos a mensagem Humildade do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Na semana que vem, segunda-feira, que nós retornamos, né? Nós vamos falar de segunda e terça-feira, temos 2 temas difíceis de serem conversados. Na segunda é sobre o aborto, tá? Eu vou falar a mensagem do Jerônimo, eu não tenho propriedade para conversar de alguns temas, eu converso, mas bem no superficial, tanto com relação ao aborto quanto ao suicídio. A Sandra Fiore já tem um conhecimento mais aprofundado desses temas, tá? Então nós vamos falar na segunda-feira sobre o aborto e na terça-feira sobre prisioneiros, tá? Prisioneiros no sentido amplo da palavra, tá? E se a gente for pensar, todos nós somos prisioneiros do corpo material. E na quarta-feira, dia 5 de julho, nós começamos o primeiro capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. São 37 capítulos mais o pós-fácil. Então nós temos aí um projeto de 38 semanas. Estou pretendendo a cada 2 meses trazer um convidado ou uma convidada para comentar junto conosco sobre um dos capítulos dos Albores da Imortalidade. Tudo que é bom acaba rápido. Mas a gente volta, segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser, viu, ouvindo? Esteja conosco também. E aí, tanto você como a Helena, o pessoal de Ituiutaba que está nos acompanhando, como eu falei, quem estiver conosco, nos acompanhando nessas lives agora no mês de julho, nós vamos fazer um sorteio do livro O Gigante Deitado, a Vida e a Obra de Jerônimo Mendonça. Quem vai sortear é a nossa amiga Patrícia, aqui de Araraquara. E então nós estamos fazendo essa... Vai começar a ler? Que legal, Alessandra, isso é bom. E então nós vamos fazer o seguinte, eu falei até, pegando o gancho quem chegou depois, eu sei que você está em Ituiutaba, você falou. É uma outra pessoa, né, Rufino, que estava em Ituiutaba também, que acho que é o Tom Zé, né, que é de Ituiutaba. Tom Zé, você e a Helena, não sei se a Alessandra também. Olha, como a Márcia falou ontem, eu estou devendo uma visita lá, ela falou que vai chamar até a banda para... Até parece, vai chamar a banda quando eu for para Ituiutaba. Estou devendo essa visita faz tempo para vocês aí, viu? Estou devendo essa visita faz muito tempo. Mas é muito bom. Ângela, boa noite, seja bem-vinda, chegou para a prece. A Alessandra de Ituiutaba também, bem que eu imaginei, tá vendo? Que bom ter vocês aqui conosco, uma alegria muito grande. Então nós vamos começar esse projeto e eu já pedi para a Kátia pegar a cola da Márcia, porque a Márcia fez o resumo do livro. Então, eu falei para a Kátia, olha, eu vou fazer as lives sobre o livro. Mas a Márcia, como ela é muito didática, muito meticulosa, ela chegou a fazer um resumo praticamente do livro. Então, tudo que ela me passar vai ser muito bom para a gente poder fazer o nosso bate-papo. Oh, Rufino, que legal, lá junto com a Gertrudes, que bom, que bom. Fundação Espírita Jerônimo Mendonça. Quando o pessoal for a Ituiutaba, tem 3 lugares que são imprescindíveis de conhecer, né? O Lar Espírita Pouso do Amanhecer, sem sombra de dúvida. O Centro Espírita Cearense de Jesus,
que é o centro fundado pelo Jerônimo, e também a Fundação Espírita Jerônimo Mendonça, que é um lugar paradisíaco. Vi pelas fotos, o João Carlos esteve lá, mandou fotos lindíssimas para nós. E se Deus quiser, logo, logo estaremos aí. Não vamos fazer promessa de marcar data, porque depois fica complicado jogando para frente. Mas se Deus quiser, logo, logo estaremos em Tuiutaba, assim que as coisas se acalmarem por aqui. Bom, amigos, então fica aí o convite para vocês. Semana que vem continuamos com Escalada de Luz, segunda e terça. Na quarta-feira teremos o primeiro capítulo dos Albores da Imortalidade. Não demora. Tá certo. Olha, a última vez que eu estive em Tuiutaba foi com a presença do Jerônimo Mendonça. Saiu uma excursão daqui de Araraquara, um ônibus que foi daqui de Araraquara a Ituiutaba. E aí fomos recebidos pelo Jerônimo lá na creche, Márcia França, a Beth, o pessoal estava todo lá. Faz muito tempo. E aí o Jerônimo nos serviu lá uma refeição, almoçamos lá na creche, prato típico de Minas, uma galinhada, e também lembro que ele contava uma história muito engraçada. O Jerônimo adorava cantar. E tem uma música que ele cantava bastante assim, né? Que era Pica-Pau. Fala assim: Pica-Pau é um passarinho muito alegre e gentil, que se encontra lá nas matas majestosas do Brasil. Pica-Pau, 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 pau, 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 pau. Com penacho na cabeça que lhe dá tom marcial, dentre todos os passarinhos, com certeza é o general. Ah, você não conheceu o Jerônimo. Ah, tá certo. Mas está conhecendo o Jerônimo em espírito, que é muito bom, né? E aí ele falava que na hora do lanche as crianças falavam assim, em vez de falar pica-pau, pica-pão, né? Picar o pão para eles comerem. Mas está muito bom. Gente, vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações, em especial para a nossa amiga Leninha, e que a gente possa vibrar não só pela Leninha, mas também por tantas pessoas necessitadas. Cada um de vocês deve ter alguém em pensamento necessitado de uma prece de oração. É a hora de nos ligarmos à espiritualidade. Renata chegou aí, boa noite, seja bem-vinda, venha conosco. Começamos sempre às 10 horas, mas agora a gente vai fazer a prece. Tá bom, gente? Então vou convidar a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem colocar um copo com água, possa também mentalizar a equipe médica espiritual colocando os eflúvios salutares nesse medicamento. E vamos orar então. E assim, queridos amigos, convidamos a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e ao expirarmos vamos relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixando-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia. E vamos unir os nossos pensamentos em prece e oração para cada um de nós que nos encontramos nesta live, que já passou por ela ou vai chegar depois, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento, que nos pediram preces, oração, pela nossa querida amiga Leninha, que está passando por uma dificuldade em sua vida, que a equipe médica espiritual possa ampará-la, não só ela, mas também todos os necessitados do corpo, do espírito, da alma. Que as mãos amigas do nosso Mestre Jesus envolvam os nossos corações, derramando bênçãos curativas de paz, saúde e harmonia. Vamos lembrar das pessoas que nos pediram preces neste momento. Mentalize esse ente querido necessitado. Peça para que a espiritualidade possa cuidar dela, trazer todos os recursos necessários para o reequilíbrio. Vamos pedir também
que nosso Divino Mestre possa visitar os orfanatos, os asilos, as prisões, as ruas onde perambulam irmãos abandonados, desprotegidos da sorte, que possa envolver todos aqueles os que estão nos hospitais ou mesmo em suas casas, vítimas de alguma doença, pelos médicos, atendentes, enfermeiros. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações aflitos. E ainda rogamos à equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço de coração o carinho, a gentileza deste encontro tão particular e especial para mim. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.